Palavra de Deus na carta de Tiago. Dando continuidade nas exposições em Tiago. Tiago no capítulo de número 3 hoje. Diz assim a palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 3, versículos de 1 até 12. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigiríamos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como seu povo, com sua amada igreja, Senhor, e pedimos neste momento que o Senhor venha nos dar toda destreza no teu Espírito, Senhor, para que seja trabalhada e iluminada a sua palavra, para que ela possa tocar os corações, para que ela possa encher, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso ser por completo, para que ela nos transforme, Senhor. Nós precisamos, nessa noite, ser transformados pela Tua palavra, ser transformados pela Tua verdade, porque nós sabemos, Senhor, que sendo transformados, Senhor, pela Sua palavra, nós estaremos no melhor caminho possível, que é o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Seja conosco, Senhor, que o Seu Espírito nos capacite em tudo e que o Senhor fale conosco, Deus. Nós pedimos essa graça, Senhor, e já te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. A epístola de Tiago, ela é bastante severa, não é mesmo? Talvez, não sei se essa é a melhor palavra para classificá-la. Mas se Deus usa de severidade para conosco através dessa epístola, é porque é importante e é porque é necessário. E este capítulo de número 3, nesta epístola de Tiago, ele traz um ensinamento muito profundo para nós, justamente porque
é impossível que nós tenhamos relacionamentos sadios ou que nós tenhamos qualquer tipo de relacionamento horizontal ou vertical, relacionamento entre nós como irmãos, ou com as nossas famílias, ou com qualquer tipo de ambiente que nós estejamos, onde quer que nós estejamos, ou um relacionamento sadio para com Deus, se nós estamos tropeçando no nosso linguajar, se nós estamos tropeçando justamente nisso que o texto é tão claro, mas que o Senhor justamente coloca isso para nós através dessa exposição que está em Tiago, porque é importante e porque é necessário nós relembrarmos a respeito de coisas tão fundamentais que dizem respeito à nossa postura, à nossa ética, a nossa compostura como santos no mundo, a respeito de um assunto que muitas vezes nós podemos estar escorregando. Não à toa que dentro do próprio versículo 2 fala que nós tropeçamos em muitas coisas. Todos os dias nós estamos tropeçando em alguma coisa. Mas a língua em especial. Não à toa que ela é molhada. Nós escorregamos facilmente nela. Muito facilmente. Ela nos faz escorregar. Ela certamente nos leva a prejuízos. No passado, quando os médicos examinavam uma pessoa que estava doente, normalmente a primeira coisa que ele pedia para que a pessoa mostrasse era a sua língua, não é verdade? Mostrando a língua, ele talvez pudesse traçar algum tipo de diagnóstico só por essa característica. Quem sabe para nós hoje, seja um momento oportuno do Senhor pedir para que nós coloquemos a nossa língua para fora, para que nós possamos nos autoavaliar se nós estamos realmente caminhando em um caminho de piedade verdadeira cristã ou se nós estamos sendo impiedosos, se nós eventualmente estamos lidando muitas vezes com bastante zelo em cima de muitas coisas, mas a nossa língua, a nossa pequena, grande língua, pode estar nos fazendo escorregar e nos fazendo ter prejuízos e nos fazendo não ter o relacionamento saudável que nós devemos e podemos ter. E nós vamos trabalhar aqui dentro desse texto em três características muito específicas que o texto vai trabalhar. No primeiro momento, no versículo 1 mesmo, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Naquela ocasião, a igreja, alguns estudiosos do texto expõem isso em alguns comentários, que a igreja ela estava, a qual Tiago dirige a sua epístola, ela estava inchada, ou ela estava com uma oferta muito grande de pessoas interessadas em se envolver justamente na característica do ensino, como mestres, para que, de alguma maneira, eles tivessem algum tipo de maior evidência no meio do povo. Ou seja, o desejo de ser ovacionado, o desejo de assumir alguma coisa para a qual não era vocacionado de modo leviano, de modo tão somente a receber algum tipo de glória terrena, algum tipo de glória dos homens, algum tipo de reconhecimento como alguém diferenciado ou alguém especial dentro de uma determinada plateia ou de um determinado público. O problema de tudo isso é que nem todos aqueles que estavam realmente se pondo nesta condição para ensino e para pregação, a qual é uma responsabilidade muito grande, porque aquele que ensina certamente será cobrado de tudo aquilo que está ensinando. Por isso a necessidade de que o ensino que a igreja dispõe para o rebanho seja um ensino correto, conforme a reta doutrina, conforme a palavra de Deus. Não conforme alegorias humanas ou conforme todo e qualquer tipo de invenção do homem para satisfazer a si mesmo como expositor ou como pregador de algum tipo de doutrina não tão bíblica assim, quanto para satisfazer algum tipo de público que está ávido por ouvir alguma coisa que seja agradável aos seus ouvidos. Logo,
Tiago fala que todo aquele que ensina haverá, e ele se inclui dentro dessa característica, de receber maior juízo. Logo, aqueles que ensinam a palavra de Deus de modo correto receberão, de alguma forma, algum tipo de juízo da parte de Deus, no sentido de que realmente estejam sendo corretos naquilo que estão ensinando, mas pior ainda são justamente aqueles que se dispõem a fazer este ofício de modo leviano, de modo tão somente a ser ovacionado, de modo tão somente a ensinar coisas que desviarão o povo de Deus do seu verdadeiro relacionamento com Deus. Nesse sentido, todo ensino proferido pode causar efeitos positivos ou destrutivos nas vidas das pessoas. Não é à toa tantos escândalos que existem em torno, muitas vezes, de pessoas que estão supostamente investidas de algum tipo de autoridade para falar a respeito da palavra de Deus. Isso é quando estão falando da palavra de Deus. Quando tão somente, ou na maioria das vezes, estão tão somente utilizando do texto para fazer algum tipo de alegoria, para fazer algum tipo de mau uso da Escritura para enganar as massas. Estes, sim, serão objetos de severo juízo da parte de Deus por desviar as pessoas do caminho da reta doutrina, do caminho da palavra do Senhor. Nesse sentido, quando se pregam tão somente as próprias intenções e não a reta palavra, tais ensinadores, tais mestres, acabam por trazer não um verdadeiro ensino sadio ou um relacionamento sadio do povo entre si, do povo de Deus como igreja, mas prejudicam seriamente o relacionamento destes para com Deus. Logo, nós temos um aspecto muito degradativo da igreja, quando, dentro desta característica, existe esse inchaço ou essa hiper-oferta de pessoas interessadas tão somente em satisfazer o seu próprio ego, buscando a glória através do caminho do ensino, ou do caminho, na pior das hipóteses, ou na triste das hipóteses, do falso ensino. Na sequência do texto, a partir do versículo 2, nós entramos em algo que certamente faz parte, aí sim, da característica de todos nós, de fato, em todos os sentidos da nossa existência. A questão da saúde ou de um relacionamento sadio no que diz respeito às nossas conversações, em especial a nossa postura e as nossas conversações no nosso dia a dia. Diz a palavra de Deus na sequência, porque todos, a partir do versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que Tiago está deixando muito claro aqui é que o maior desafio que nós temos é de refrear o nosso linguajar, de refrear a nossa palavra, de refrear aquilo que nós estamos falando. E talvez você esteja se colocando na categoria e, de repente, pensando assim, puxa vida, eu sou uma pessoa que não fala palavrões. Mas nós não estamos falando aqui a respeito de um linguajar torpe apenas, ou de palavras feias, ou de palavras que não deveriam, de fato, estar. De fato, os palavrões não devem estar na nossa boca. Amém? Mas nós estamos entrando no mérito aqui de todo e qualquer tipo de conversação fútil. Mexericos, fofocas, maldições, difamações, contendas e toda sorte de conjecturas que os nossos lábios podem expor e que podem inflamar e que podem causar terríveis prejuízos. Nesse sentido, Tiago está falando, olha, existe algo mais difícil de conter nas nossas vidas do que impulsos sexuais, do que vícios, do que qualquer tipo de coisa que, de repente, esteja inflamando a gente. É possível conter praticamente todas essas coisas, mas a língua é realmente uma coisa muito mais difícil de conter do que qualquer outro tipo de paixão que nós podemos ter. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Logo, ele está falando, olha, se nós conseguimos dominar
a nossa língua, nós conseguimos dominar todas as demais áreas, todas as demais características da nossa existência. E o que é muito útil no ensino desse texto é que Tiago já está sendo muito claro aqui ao dizer, olha, nós tropeçamos em muitas coisas. É a consciência de que nós, como seres caídos, estamos o tempo todo cometendo algum tipo de ato, de pensamento ou de palavra que desagrada a Deus, que desagrada aquilo que Ele coloca na sua palavra a nós como ordenança daquilo que nós deveríamos estar seguindo, no caminho perfeito da sua vontade e da sua justiça. Você veja só, ora, versículo 3, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Pense num cavalo e pense no pequeno freio que é colocado na sua boca. Uma peça metálica, se eu não me engano. Minúscula. O que é um freio diante do tamanho de um cavalo? Mas existe uma outra analogia que Tiago coloca aqui, no versículo 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E no passado, o formato do leme dos navios era justamente um formato muito parecido com o de uma língua de uma pessoa. O navio, para efeito de ilustração, Queen Elizabeth, possui 83 mil toneladas de peso. E o seu leme, apenas 140 toneladas. Ou seja, 0,2% do peso do navio. E para onde o timoneiro guiá-lo, ele vai se sujeitar. Se o timoneiro tentar movê-lo com um dedo, ele não vai conseguir. Mas através do leme, ele consegue guiá-lo para todos os lados. A nossa língua é capaz de nos guiar para os piores estágios da humanidade. É interessante que, nos dias de hoje, com uma comunicação muito escrita, né, por intermédio das mídias sociais, talvez algumas conversações não são tão inflamadas assim. Mas ainda assim, pela mídia digital, você pode ter um problema muito sério. Quando você manda algum tipo de coisa escrita para alguém, aquela pessoa do lado de lá está em um estado de espírito muito ruim, você pode escrever A. Certamente do lado de lá ela ouvirá B. Quiçá, pessoalmente, quando nós estamos com pessoas em estados de espírito não tão propícios para alguns tipos de expressões pessoais, ou de conversações, ou de opiniões, fatalmente, a língua da gente pode nos levar para aspectos experimentais não tão agradáveis assim. Até porque, como o próprio versículo 5 está dizendo, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Esse versículo 5 nos ensina também algo muito interessante aqui. Olha, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Quem nunca ouviu aquele ditado popular, quem conta um conto, ou muitos pontos. É interessante que, às vezes, né, a gente já né, minha esposa e eu já nos deparamos com algumas pessoas nessa caminhada, nessa estrada da vida, que não mentiam, mas exageravam um pouco na hora de, né, falar a respeito de alguma coisa. E, às vezes, a gente tinha presenciado o mesmo fato, né? E a pessoa se esquecia que a gente tinha presenciado o mesmo fato e falava para nós a respeito daquele fato. E falava numa amplitude de coisas que, assim, você imaginava, puxa vida, será que eu estava lá mesmo na hora que ele viu tal coisa? Porque está falando uma dimensão tão grande, né, tão gloriosa. Quem dera se tivesse sido isso que a gente tivesse vivido ali, né? Outrora ele estava falando a respeito de uma determinada página do Facebook e a gente tinha acesso às informações daquela página e ele falou, puxa vida, eu vi lá, a página teve mais de 100 mil visualizações ou mais de 100 mil likes ou coisa do gênero. E no dia seguinte eu fui lá conferir e falei, mas puxa vida, teve 14, como é que pode ter tido mais de 100 mil? Onde será que foi vislumbrado, né, tamanha coisa? Ou seja, esse pequeno órgão ele é capaz de se gabar de tantas coisas, ele é capaz
de criar algum tipo de realidade paralela em que a pessoa pode se inserir, que não deixa de ser, em algum sentido, algum tipo de mentira. Até porque quem conta um conto e aumenta um ponto está acrescentando algo dentro de uma história que não aconteceu. Mas da mesma maneira como ela pode se gabar, vede também como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós precisamos vigiar muito, meus irmãos, dentro desse sentido, principalmente no que diz respeito não somente a esses discursos inflamados, a respeito, talvez, de aumentos de histórias, mas principalmente em relação a falsas histórias também. Porque quando esse texto aqui vem até nós, imediatamente a primeira coisa que vem à nossa cabeça é justamente um linguajar de palavras sujas. Mas se nós nós podemos ter então a nossa vida colocada diante de Deus como pessoas de um procedimento de fala clássico, coloquial, perfeito, sem uso de palavras torpes em momento algum, e que bom que seja assim, para o benefício de nós mesmos e para a glória de Deus. Mas nós também entramos no problema aqui quando nós exageramos em algumas histórias e também quando nós levamos adiante alguns tipos de falsas histórias. E nos dias de hoje, ainda recorrendo às mídias sociais, as tão famosas fake news, ou as más notícias, ou as notícias que não correspondem com a verdade. Tome muito cuidado quando você for passar adiante algum tipo de coisa que supostamente é verdade. O Google é capaz de revelar muitas coisas, meus irmãos. Confie. Existem tantas histórias que são colocadas e que chegam no nosso celular. Né? Puxa vida. Uma vez eu recebi no celular uma foto assim de duas pessoas bem pequenininhas e um crânio gigante. Falando assim, realmente a Bíblia estava certa. Haviam gigantes. Né? Descobriram em um sítio arqueológico em determinado local. E aquela foto chegou no meu celular diversas vezes, com muitos glória a Deus embaixo, né? Glória a Deus, as pedras estão clamando. E, na verdade, era uma montagem. Não passava de uma montagem, de uma foto. Tome cuidado com todo e qualquer tipo de notícia que você manda adiante, não apenas as recebidas no celular, mas as recebidas também nos cafezinhos da vida. Essas talvez sejam as piores de todas, porque essas, conquanto as fake news de celular talvez não produzam tanta morte, as péssimas conversas e as péssimas influências das línguas inflamadas com este fogo do inferno podem facilmente destruir reputações, destruir famílias, destruir vidas. Nos dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, todo cuidado é pouco. Nossas vidas são vigiadas constantemente por todos os lados que nós podemos imaginar. Mas Deus está com os olhos acima de todas as outras lentes e de todos os outros olhos em cima de nós. E quando esse tipo de má conversação ou esse tipo de péssima influência, boatos, fofocas, mexericos e coisas do gênero, as péssimas conversações acabam trazendo esse tipo de influência em uma língua que não consegue ser domada, nós precisamos pedir para Deus para que Ele nos dê graça, para que nós tenhamos as condições de guiar o curso das nossas vidas e de guiar o curso das nossas línguas debaixo da sua vontade. Seja Deus o timoneiro nesta noite das nossas línguas. Seja o Senhor nessa noite, através do poder do seu Espírito, o controlador de tudo aquilo que a gente fala. Que Ele nos guie a falar tão somente coisas que convêm. É fácil? Penso que não. Penso que não. Mas se o Senhor está instruindo isso dentro da sua palavra, é porque, de alguma maneira, isso é possível. E veja só, versículo de número 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. É interessante isso, porque
o ser humano, ele de fato consegue impor, governar em cima do reino animal com alguma destreza, com alguma facilidade. Evidentemente que com os animais domésticos isso é muito mais fácil, mas o ser humano também consegue dominar em cima de animais selvagens. Consegue dominar e dar comandos para elefantes, consegue dominar e dar comando para leões, consegue dominar e dar comandos para cachorros, por que não para gatos também, né? Nós temos um gato lá em casa que ele obedece a alguns comandos, outros não. Ele ainda está em fase de dominação, né? E é interessante que a gente consegue fazer algumas coisas com ele e ele não responde talvez da maneira mais agressiva que deveria responder, porque justamente já sabe quais são os limites da sua eventual agressividade, assim como aqueles que têm qualquer outro tipo de animal, qualquer outro tipo de fera, ou de ave, ou de réptil. Existem aves por aí na internet que você de vez em quando se depara com os papagaios que cantam louvores, não é verdade? Mas também tem aqueles papagaios que avisam até quando a polícia está chegando. Tem papagaio que xinga a sogra quando a sogra está chegando. Existe todo tipo de capacidade de domínio do homem em cima de seres viventes. Golfinhos, baleias. Agora no versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Que dura realidade. É uma serpente dentro da boca da gente. E é interessante porque, assim, no versículo 2, Tiago está falando ali, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Então ele dá um tipo de recomendação assim, olha, é possível frear. Mas aí quando chega no versículo 8, parece que ele está se contradizendo. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. De fato, nós, caídos, nosso gênero humano caído, é incapaz de conter e de controlar a nossa língua pela capacidade meramente humana. Você pode tentar, você pode passar talvez algumas horas, você pode talvez passar alguns ou algum dia, sem que a sua língua, de alguma maneira, inflame ou estrague alguma coisa. Mas em algum momento, a sua língua vai proferir algum tipo de coisa inconveniente. Um palavrão, uma murmuração contra o Senhor, um falso juízo, uma mentira, uma fofoca, uma maledicência, um praguejar. Pode um cristão praguejar alguém? Pode um cristão amaldiçoar alguém? Versículo 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ah, meus irmãos, somente Deus pode nos ajudar nisso. Somente o Senhor pode colocar o freio necessário na boca da gente. Nós bendizemos a Deus, nós confiamos nele. Nós o louvamos, nós o glorificamos, nós cantamos a ele, nós oramos, nós fazemos tantas coisas em nome de Deus. Mas parece que às vezes, em função deste tipo de falta de controle, justamente porque nós estamos talvez confiando demais em nós mesmos, estamos edificando com as mãos e chutando com os pés. Porque nós não podemos nos enganar. Muitas vezes o mau uso das nossas palavras fere as pessoas que estão próximas da gente. Isso também é um tipo de pecado. E nós, de maneira às vezes tão hipócrita, rapidamente nós colocamos a Bíblia para tentar calçar as nossas atitudes, falamos assim, puxa vida, né? Eu deveria ter irado, mas não deveria ter pecado. Né? Mas uma vez que agora eu pequei contra essa pessoa, eu preciso então me reconciliar com ela, então eu vou pedir perdão para ela. Só que nós nos esquecemos também que determinados tipos de ofensas contra as pessoas que estão próximas da gente trazem mágoa. Somos seres experimentais, seres humanos carregados de emoções.
E aí vamos com a Bíblia debaixo do braço. Vamos assim, puxa vida, você tem obrigação de me perdoar, porque senão Deus não te perdoa também. Uma capacidade muito rápida, não é mesmo? De transferir a responsabilidade justamente daquele que causou o problema, daquele que tem um veneno mortífero dentro da sua boca, que envenenou o seu próximo e que parece que quer transferir para ele a sentença, que quer transferir para ele os resultados desta equação tão infeliz. Da mesma forma que nós não devemos fazer isso, estamos concluindo, versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, diante de tudo isso aqui que nós vimos dentro do próprio texto, Tiago está reafirmando aqui, meus irmãos, não é conveniente que nós tenhamos esse tipo de postura. Nós não podemos ser assim, nós não devemos ser assim. E a questão, justamente dentro dessa epístola, são esses imperativos. Olha, não devemos ser assim, isso não é conveniente. Não é conveniente que nós tenhamos, dentro da nossa vivência, tal tipo de postura. Nós precisamos ser temperados, nós precisamos de temperança. Nós precisamos de um controle. E se este controle não provém de nós mesmos, na nossa força, e se esse controle não está em nós mesmos, que Deus nos dê este controle. Que Deus nos ajude nisso. Aquele que falava palavrões, ou que não fale mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que maldizia, que não venha maldizer novamente. Aquele que tanto reclamava, que aprenda a ser um pouco mais grato. Aquele que tanto murmurava, se quer apresentar algum tipo de queixa diante de Deus, não murmure, mas que lamente diante de Deus. Lamentar é diferente de murmurar. Jeremias sabe muito bem a respeito disso. Portanto, se todas essas coisas não são convenientes, versículo 11, nós não podemos ser esta árvore bizarra, né? Esse ser modificado em laboratório, né? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Logo, nós não podemos e não devemos, de forma alguma, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós procedemos com o nosso linguajar, termos um relacionamento não sadio para com Deus e para com os nossos irmãos, porque uma coisa aqui está decorrendo da outra. Num primeiro momento, no texto, nós observamos que um ensino torto pode produzir vivências e experiências tortas, não saudáveis, doentes, infectadas. No segundo momento, que conversações e que palavreados não convenientes podem trazer também sérias doenças ou tipos de relacionamentos não tão saudáveis para com os nossos próximos e que acabam perecendo e que acabam estragando as nossas relações. E, por fim, que a partir do princípio de que se nós estamos bendizendo ao nosso Deus com os nossos lábios, nós não devemos de maneira alguma utilizá-lo para amaldiçoar e para proferir tantas coisas que vão desagradar a Deus. É interessante que, no meio de tudo isso, nós podemos nos lembrar de uma questão que Jesus mesmo coloca. Eu te convido a abrir um último texto bíblico, em Mateus, no capítulo de número 12. Se você colocar a sua língua para fora hoje diante de Deus, do médico, qual o diagnóstico, né, que ele vai traçar? Mas ele é um médico especialista. Mateus 12, no versículo 33, diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei
a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Nesse sentido, meus irmãos, nós estamos falando que a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Fatalmente nós vamos chegar nas conclusões de que o nosso coração ele precisa estar muito grato a Deus a respeito de todas as coisas. Se o nosso coração está grato a Deus pela obra redentora que Ele fez nas nossas vidas, nós não teremos tanto espaço assim para maledicências. Se o nosso coração tem o tesouro da certeza de que Deus está conosco todos os dias da nossa existência, até que toda esta realidade aqui seja consumada, nós estamos guardados dentro de uma segurança que não pode nos ser roubada, que não pode nos ser tirada, que não pode ser surrupiada por algum tipo de contexto desta terra, e que pode produzir nos nossos corações incertezas ou inseguranças ao ponto de nós nos colocarmos como maledizentes ou como destruidores através das nossas línguas. Se nós temos no nosso coração a palavra de Deus muito bem guardada, nossos lábios e a nossa língua estarão cheios de louvor e de gratidão para com Deus. Justamente porque a nossa boca colocará para fora aquilo que está enchendo os nossos corações. Portanto, encha a sua vida de coisas úteis. Encha a sua vida do que é belo. Encha a sua vida daquilo que é necessário e fundamental para a sua existência. E tudo isso nós encontramos de fato dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos orar novamente? Nós precisamos confiar que o Senhor pode nos dar uma vida saudável, relacionamentos sadios com o ensino da igreja, relacionamento sadio com as nossas conversações com o próximo, relacionamentos sadios com Deus, com os nossos irmãos. Por isso nós pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos dê nesta noite, ó Deus, desta graça, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda maledicência, de ofensas, de injúrias, de fofocas, de calúnias, de difamações, Senhor. Livra-nos de agredir, Senhor, ao nosso próximo. Livra-nos, Senhor, de agredir os nossos familiares. Livra-nos, Senhor, de agredirmos as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Porque se os nossos lábios estão adorando ao Senhor e estão proclamando, Senhor, das tuas virtudes, não é conveniente, Senhor, para nós que nós estejamos usando os mesmos lábios, a mesma língua, Senhor, para proferir coisas malditas, Senhor. Coisas que tragam realmente um contexto de desgraça na vida das pessoas, Senhor. São palavras realmente muito fortes, Senhor. São palavras que vêm ferir, Senhor, a nossa falsa segurança em nós mesmos. Mas isso é muito bom, ó Deus. É muito bom quando o Senhor entra com a sua providência contra as nossas vidas, porque se nós estamos confiando em nós mesmos, nós precisamos que a sua providência haja contra nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos nesta noite, porque se os nossos lábios estão inflamados, Senhor, é o lábio que está dentro da boca de cada um de nós que está inflamado. E a responsabilidade, Senhor, nesse sentido é individual, é de cada um de nós, Senhor. Nós não podemos querer dizer que uns falam, Senhor, palavras que são postas dentro da sua boca, porque nada pode ser posto na boca de homem, mas o homem colocará para fora daquilo que o seu coração está cheio. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, porque é certo, ó Deus, que assim como o próprio texto bíblico diz, que o homem tropeça em tantas coisas, nós, ainda assim, Senhor, no meio de toda essa caminhada, no meio, Senhor, de toda a nossa jornada cristã,
Muitas vezes nós temos deixado a nossa carreira cristã ser inflamada, ser atingida por estas chamas tão terríveis produzidas pela brasa das nossas próprias línguas, Senhor. Nos ajuda a conter, Senhor, este veneno mortífero carregado dentro das nossas bocas, Senhor. Põe, Senhor, a guarda da Tua palavra nos nossos lábios, Senhor. Ponha, Senhor, conforme o Seu Santo Espírito, Senhor, em nós, dentro de nós, Senhor, e a palavra vivificada em nossos corações, para que os nossos lábios Te honrem, para que os nossos lábios Te glorifiquem, para que a nossa vida, Senhor, seja muito bem vivida para o Seu louvor e para a Sua glória, e que os nossos lábios proclamem as grandezas de Deus, que os nossos lábios proclamem gratidão, que os nossos lábios proclamem louvor, que os nossos lábios estejam cheios da proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só será possível, ó Deus, se o Teu Espírito for o timoneiro dessa embarcação. A nossa língua é o leme, Senhor, como a própria palavra nos disse nessa noite. A nossa língua, Senhor, é este leme que muitas vezes acaba nos dirigindo por caminhos tão tortuosos. Somos, às vezes, capazes de segurar tantas paixões, Senhor, mas o nosso linguajar, nós pedimos a inteireza, Senhor, do controle do Senhor nas nossas vidas através do Seu Espírito, nos controlando, nos dirigindo e nos auxiliando em todas as coisas, Senhor. Tu és o médico perfeito, Senhor, aquele que tem os remédios perfeitos para sarar a nossa existência, para sarar as nossas falsas confianças, para sarar a nossa postura. Nos sara nessa noite, Senhor. Precisamos do Teu bálsamo, precisamos de Ti para nos conduzir, para nos dirigir. Te louvamos, Te agradecemos por Sua palavra e pelo Seu Santo Espírito que está em nós. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.